O relato de hoje é de uma mulher que, após sofrer um mal súbito, ela foi levada até os céus e conheceu a Deus. E aquela concepção que ela tinha de Deus, dele ser mau e vingativo, caiu completamente por terra, e ela viu o poder de um Deus amoroso que transformou por completo o rumo da sua vida após essa experiência. Mas antes de nós assistirmos este relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Linda Sturt. E finalmente desisti de minha vontade de viver. Abrir mão de minha vida para a morte foi sublimemente fácil. Depois de minha longa doença e da perda de tudo que fazia a vida valer a pena para mim, a decisão de deixar este mundo ficou suspensa em um longo momento de silêncio absoluto. Sem paixão, observei meu espírito deixar meu corpo, enquanto um sentimento de alteridade me engolfava. Senti um estranho distanciamento do meu corpo físico e da vida que havia criado. Eu não estava mais conectada a uma massa de carne lamentável e sofrida. Eu não era aquele corpo e, no entanto, ainda existia, mas em um novo estado de ser. Foi-se a dor laceante que acompanhava todos os meus momentos de vigília. A tensão de expandir meus pulmões para respirar havia desaparecido. A fadiga que pesou em minha vida por anos havia passado. A depressão não drenava mais a esperança da minha mente. A visão e os sons não queimavam minha cabeça com dor, deixando-me emocionalmente desolada. E, no entanto, eu ainda existia, e eu me sentia leve e completamente calma. Embora eu soubesse que não estava no corpo sem vida, deitada em minha cama, e que os olhos e o cérebro que eu havia anteriormente identificado como meus estavam naquele objeto inanimado com a qual eu não mais me identificava, eu ainda estava consciente da visão, dos pensamentos e das sensações. Observei minha nova realidade com tranquilidade. Lentamente, olhei ao redor e abaixo de mim e vi uma vasta e infinita escuridão, como um vazio ou um buraco negro. Fui irresistivelmente atraída para a escuridão. Gradualmente, senti que estava afundando em sua direção. Eu pensei, sem medo ou qualquer reação emocional: não é estranho. Eu estava com tanto medo de ser julgada e enviada para o céu ou para o inferno, mas parecia que eu simplesmente desapareceria no nada escuro. À medida que minha nova consciência diminuía, senti ao peso que me ultrapassava enquanto a escuridão enchia minha mente. Sem oferecer resistência, liberei qualquer resquício de consciência e identidade pessoal. No exato momento em que senti o último de mim desaparecendo no nada, fui repentinamente golpeada por uma força poderosa e energética que mergulhou por baixo e me ergueu, levantando-me para cima. Quase inconsciente, minha única consciência era uma sensação de ascensão. Eu parecia estar subindo a uma velocidade inimaginável. Uma sensação limpa de vento percorreu o meu rosto e o meu corpo com uma força tremenda. E, no entanto, não houve desconforto. Vastas distâncias pareciam voar por mim. Quanto mais alto eu subia, mais minha cabeça clareava. Percebi uma profunda sensação de paz e calor que permeou meus sentidos. Confusa, porque a energia que me envolveu tinha uma presença definida. Tentei ver o que estava acontecendo e quem me carregava. Quem se importava tão profundamente comigo. Eu me senti em paz e amada, imensamente. Eu sabia que estava nos braços de um ser que me cuidou com muito amor. Um amor perfeito que me carregou do vazio escuro para uma nova realidade. À medida que minha mente se clareava, eliminando os resquícios de associações mortais e passadas, fui finalmente capaz de abrir meu ser totalmente para o espírito e minha visão clareou. Com os olhos do meu corpo-alma, olhei para ver o que me mantinha em tanto amor
e vi um ser espiritual radiante, tão magnífico e cheio de amor que eu sabia que nunca mais sentiria a sensação de perda. Não tenho como explicar como, mas sabia que o Espírito era Cristo. Não foi uma crença, percepção ou compreensão, mas meu conhecimento de Cristo veio de minha nova perspectiva de Espírito. Não vi o Espírito como tinha visto Jesus de Nazaré, retratado nas pinturas, mas o conhecimento inato do meu coração lembrou e reconheceu Cristo. O Espírito radiante era Cristo, a manifestação e a expressão do puro amor. Por causa de minha educação cristã, não sabia outro nome para chamar o que sentia ao olhar para ele. Outros poderiam tê-lo chamado de Buda, ou Javé, ou Grande Espírito no céu. Mas o nome não importava, apenas o reconhecimento do amor absoluto e da verdade que eram importante. Segura no braço gentil, mais poderoso do seu amor, descansei. Estava segura de tudo que estava bem, exatamente como deveria estar. Subindo cada vez mais longe, levantei meus olhos para ver uma grande luz na vasta distância. Com Cristo como meu guia, aproximei-me rapidamente da luz. O êxtase encheu minha alma enquanto eu olhava para o esplendor, muitas vezes mais brilhante que o próprio sol. A luz estava em toda parte, em tudo, a mais brilhante que eu já tinha visto, e ofuscante além da descrição, brilhante o suficiente para cegar ou queimar, mas não fui ferida. A luz passou por mim e através de mim, lavando cada lugar do meu coração, removendo toda dor e medo, transformando o meu próprio ser em uma canção de alegria. Eu pensava que o amor que sentia de Cristo era completo, mas a luz para a qual estávamos voando era a realização da minha busca, a fonte amorosa de tudo que existe, o Deus da verdade e do amor incondicional, a origem da criação. Minha compreensão do amor mudou para sempre. A majestade e a glória daquela visão foi um momento inefável, que definiu para sempre a direção da minha nova verdade. Eu estava em casa e não queria nada mais do que permanecer na luz de Deus. Cristo me entregou a luz, e eu estava na presença de Deus, e estava cheia de conhecimento completo. A luz era o amor, e o amor era Deus, ondas de amor consumado que emanava da luz e apagavam todo o fardo que eu carregava e todo o pensamento que impedia de conhecer a Deus. Tomei consciência da minha pureza com nova clareza. Percebi que tinha caminhado pela vida como um fantasma, envolto em uma mortalha de medo, encolhida contra as ilusões. Fiquei como um amante, aberto ao fluxo do líquido de luz dourada, que encheu minha concha vazia até transbordar. Quando cheguei, não havia limite para o derramamento. Quando cheguei à consciência arrebatadora da natureza infinita do amor de Deus, não havia lugar onde Deus não existisse ou estivesse dentro de Deus. Eu sou uma parte inseparável da luz. A verdade de quem eu sou de fato, quem todos nós somos, é o amor perfeito como uma criação de Deus. Toda a criação de Deus é uma criação e eu sou uma com a criação. Deus e eu somos um, Criador e criado. Passei uma vida inteira com medo do julgamento e agora, estando com Deus, fui conhecida completamente e considerado sem defeito. Conhecida completamente e considerado sem efeito. Eu sabia que Deus me considerava perfeita. Deus me amou porque o amor é a totalidade de Deus. Deus ama sem limites. Finalmente tudo fez sentido. Deus só poderia me amar porque Deus é apenas amor. Nada além do puro amor. A única realidade é Deus. Não pode haver outro Deus e Deus é amor. Eu tinha chegado ao meu verdadeiro lar. Voltei-me para Cristo e disse: "Isso é lindo. Estou em casa. É aqui que eu quero estar. Eu quero ficar." E Cristo respondeu: "Você pode ficar um pouco e depois deve voltar." Eu não podia acreditar que tinha que voltar para a realidade física, depois de uma vida inteira de confusão e medo. E eu estava na presença de um Deus aberto, receptivo, sem julgamento e totalmente amoroso. Eu não queria nada mais do que permanecer na presença dele.
mas ele me disse que eu deveria de voltar. Outro aspecto da mudança dramática da minha vida após a morte é que não tenho mais medo da morte. Na verdade, a morte se tornou o meu assunto da noite para o dia. Onde antes eu proibia até mesmo de falar a palavra terrível em minha casa. Agora minha família e amigos não conseguem me fazer parar de falar sobre minha incrível experiência. Surpreendentemente, eu estava triste e com raiva, até mesmo desafiador. Fiquei confusa, porque depois de uma vida inteira de medo, consegui chegar ao céu, e depois fui mandada de volta. Por quase um ano, muitas vezes eu ficava deitada em uma cama a noite toda chorando, soluçando e implorando a Deus que me deixasse voltar para casa. Eu não era uma daquelas pessoas de sorte que experimentaram uma remissão espontânea de sua doença com sua experiência de quase morte. Eu ainda estava muito doente e não entendia o sentido de permanecer na Terra quando não poderia fazer contribuições e mal tinha contato com minha família ou outras pessoas. Eu me vi reclamando, questionando e implorando a Deus, por favor, deixe-me voltar para casa. Negociando com Deus, insisti, se eu tenho que ficar aqui, por que você não pode me curar, para que eu possa fazer alguma coisa? Suplicando a Deus, eu clamei, se você não vai me curar de uma vez, e se você me deixar ficar bem o suficiente para pintar apenas uma hora por dia, se eu não posso fazer nada, por que não pode haver alguma maneira de eu estar perto das pessoas? Eu estou solitária. Embora eu sentisse ondas de amor me inundando, quando parei de reclamar por tempo suficiente para me lembrar de minha experiência, nunca obtive respostas para meus apelos. Pelo menos não as respostas que eu queria. Após cerca de um ano, fiz uma nova oração, das profundezas mais sinceras do meu coração. Mais uma vez renunciei à minha vontade e esforços para dirigir minha própria vida. Tão completamente quanto a noite em que desisti de viver e morri, eu disse a Deus, meu querido Deus, eu desisto. Eu não sei o que é certo para mim. Não sei o que devo de fazer, quem devo ver ou o que devo dizer. Eu nem sei o que pensar. Estou sempre pedindo o que acho que seria melhor para mim. Deus, eu não sei o que é melhor para mim. Minha vida é sua. O que você quiser para mim está bom. Se eu ficar nessa cama, doente e incapacitada, pelo resto da minha vida, seja 20 minutos ou 20 anos, tudo bem. O que quer que aconteça está bem. Eu sei que você me ama. Então eu acrescentei, no entanto, faço um pedido. Por favor, se eu quiser viver, deixe-me ser útil de alguma forma para você. Uma manifestação curiosa após a minha experiência de quase morte foi que comecei a ver um brilho branco e um brilho de luzes ao redor de pessoas. Como tive tantas anomalias físicas durante minha doença, presumi que as luzes eram outro efeito colateral óptico da doença. Mais tarde foi-me mostrado que as luzes eram muito mais do que isso. Como minha saúde melhorou lentamente, ocasionalmente eu dirigia distâncias curtas para consultas. Certo dia, enquanto dirigia, parei em um sinal vermelho e observei uma estranha cena se desenrolar. Um caminhão de entrega havia estacionado no lado direito da rua, cerca de meio quarteirão à frente. A caminhonete era uma que abria pelas laterais, e não pela traseira. Observei enquanto o motorista caminhava para o lado do tráfego de seu caminhão e começava a descarregar a sua carga com o tráfego que se aproximava. Nesse dia notável, observei, atordoada, enquanto as familiares luzes dançantes ao redor do entregador giravam, rapidamente se fundindo na forma de um espírito de uma mulher linda, translúcida e de tirar o fôlego, brilhante como a luz. Talvez tenha sido por ter enviado um pensamento amoroso e preocupado com o bem-estar do entregador que o espírito voltou seu olhar amoroso para mim. Por um breve momento nossos olhares se encontraram. Ela sorriu para mim. Então, pairando sobre o homem inocente, voltou sua atenção para o seu pupilo, que estava alheio à presença celestial e estava ocupado cuidando de seus negócios. Eu estava estupefata, mal respirando por medo de que a visão fosse embora, e hipnotizada pela visão. Relutei em tirar os olhos da beleza da cena,
No entanto, com minha visão periférica, percebi luzes ainda mais atraentes. Quando fui capaz de me afastar do espírito, olhei lentamente para a paisagem ao meu redor. Em todos os lugares que olhei, cada pessoa da minha visão tinha espíritos lindos e amorosos os atendendo. As pessoas que caminhavam indiferente pela calçada eram acompanhadas por espíritos. De dentro dos carros, sem barreiras físicas, pude ver o brilho e a forma dos seres ao redor dos ocupantes. Eu vi corredores com ondas de luzes riscando atrás deles, enquanto seu espírito mantinha o ritmo. A vista diante de mim estava cheia de luz branca e brilhante. Da compreensão limitada da minha mente humana, lutei para compreender o significado do que vi. Eu sabia que as luzes estavam conectadas às pessoas individualmente, embora mais delas do que com elas, quase como se fosse uma extensão de sua existência, uma conexão de luz com um aspecto de seu eu superior. Lembrei-me de relatos em livros sobre a experiência de quase morte, de pessoas vendo grandes grades do outro lado que não sabiam explicar. Ao olhar para a rede de luz diante de mim e sentir um imenso derramamento de amor vindo dos seres, percebi que a conexão dos seres humanos com os seres de luz eram através do amor, e que o próprio amor estava conectado através da rede. A metáfora representada pela imagem que vi e percebi era absolutamente clara, e fiquei completamente impressionada com o conhecimento de que todos somos um. Compreendi que nossa unidade está interconectada pelo amor, é um nível muito mais elevado e um meio de comunicação disponível do que normalmente usamos, mas ao qual temos acesso. Esse amor está disponível para qualquer um, que está disposto a fazer um árduo trabalho espiritual que nos permitirá abrir nossos corações, mente e olhos para o Espírito. Lembrei-me do amor que senti na presença de Deus e experimentei um sentimento total de amor por toda a existência, com uma unidade interconectada a uma manifestação de Deus. Mais e mais essa única verdade está sendo levada para casa para mim. Só Deus existe. Deus é tudo. Tudo que contemplo é uma representação de Deus. Não a miragem física, mas sim o brilho por trás da máscara. Fui surpreendida de volta à consciência cotidiana pelo toque de uma buzina. Olhei para o velocímetro e percebi que mal estava avançando no carro. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto e quase cega de emoção, puxei para o lado da estrada, até que pudesse absorver tudo o que havia testemunhado e recuperar minha compostura. Não sei quanto tempo fiquei sentada absorvendo a maravilha daquele evento, mas não consegui me mover até que a visão espetacular se dissipou, retornando à forma mais familiar de luzes ao redor dos corpos das pessoas que observei. Eu estava relutante em ir embora, porque esperava que os anjos voltassem. Eu chamei de anjos, porque não sabia mais o que dizer. Mas quando reuni meus sentidos o suficiente para dirigir, voltei para casa. Ansiosa para contar ao meu marido, ainda assim, eu me perguntava o que ele pensaria. Ele pensaria que eu estava alucinada, ficando doente de novo, ou talvez até enlouquecendo. Para seu crédito, ele ouviu com ouvidos abertos a minha história. Na verdade, depois que contei minha história, sua resposta foi: "Você consegue ver alguma coisa ao meu redor?" Olhando profundamente para as luzes ao seu redor, descobri que, ao focar nas luzes brilhantes, uma forma enérgica assumiu a aparência de um belo espírito. Quando descrevi seu espírito atendente, ele ficou emocionado. Encorajado pela resposta de Ed, contei minha história para meus filhos e amigos, e eles contaram a informação para os seus amigos. Isso iniciou as perguntas às vezes tímidas e céticas, mas sempre curiosas, dos amigos. Eles também perguntaram se eu me importava de dizer a eles se eles tivessem seres ao seu redor. Eu me importaria. Foi minha alegria compartilhar o amor que senti vindo dos requintados habitantes de uma dimensão onde reina o amor. Ansiosamente compartilhei com qualquer um que quisesse saber se eles também tinham anjos ao seu redor.
Eu descobri que não existe morte, mas eu poderia relatar as presenças de outros reinos onde os espíritos residem depois de deixarem sua existência mortal. Também descobri que podia ocasionalmente ver a forma espiritual de pessoas que ainda estavam vivas no reino da Terra. Rapidamente resolvi minha apreensão sobre essa habilidade quando vi a felicidade e o conforto que dava às pessoas ouvir as histórias encorajadoras de amor além do túmulo. Essa foi a Requiem de Linda Sturt.